Bem-vindo ao Jump Call. Meu nome é Valéria Lima e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de DevOps junto com Emerson Moraes e o Fábio Rara. Beleza, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Rara? E aí, doutor Rara, vamos falar um pouquinho de DevOps. Mas começa falando para a gente aqui, o que é DevOps? Qual é o Legal. conceito? Porque eu já ouvi um monte de gente falando sobre DevOps e eu sempre fico um pouco perdido. Então, explica um pouquinho mais. Acho que o famoso Fábio Rara vai nos ajudar. Legal. Vamos começar bem lembrando desde o começo. Antigamente a gente sempre teve aquela separação, ainda hoje a gente tem, né? Aquela separação do pessoal de infra, pessoal de dev. Então, o pessoal de infra reclama, putz, minha aplicação está lenta porque o pessoal de dev fez alguma coisa. E o pessoal de dev também reclamava assim, putz, está lenta por quê? Por problema de infra. Acontece que hoje em dia, no cenário, você tem que ter aplicações dinâmicas. Você tem cada vez mais cenários onde o cara de infra tem que conhecer um pouco de código, você tem que ter metodologias ágeis de desenvolvimento e administração. Já começou a ter cada vez mais essa aproximação desses cenários, né? Então é difícil você hoje em dia, um cara de infra não conhecer um pouco de dev. E o mesmo vale também para o cara de dev, ele tem que conhecer um pouco de infra, não tem como. E justamente por causa dessas metodologias. Então quando você está acontecendo um movimento muito forte de cada vez mais tornar mais ágeis os processos, tanto de gerenciamento quanto de desenvolvimento, unindo práticas, tanto do lado de infra e do lado de dev. Então, algo bem legal que eu lembro que quando eu trabalhei numa época no data center, a gente tinha que colocar um servidor de aplicação no ar, tinha praticamente 45 dias para colocar a máquina no ar, mais o pessoal de aplicação, esse tipo de coisa. E hoje em dia não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Você querer colocar uma aplicação em 40 dias é insano. Então, a DevOps, na verdade, não é uma ferramenta, não é uma tecnologia, mas é um conjunto, não só de metodologias, mas também de tecnologias que trabalham junto para quê? Para que eu tenha desenvolvimento ágil, para que eu tenha ciclo mais rápido de releases e assim por diante. Hoje é um dos temas do mercado que estão cada vez mais, assim, empresas novas de tecnologia estão buscando cada vez mais esse assunto, né? Então é bem legal. DevOps é um negócio que está chamando muita atenção do pessoal hoje em dia. Bacana. E uma outra pergunta. O que DevOps tem a ver? Eu ouço muito o pessoal falar DevOps e nuvem. Como que eu consigo linkar essa parte de DevOps com nuvem? Que também é um assunto que o pessoal fala bastante. PaaS, IaaS, SaaS. Até porque o pessoal acha que DevOps é cloud, né? Exato. É cloud, mas não necessariamente somente public cloud, né? Então, acho que faz todo sentido. A gente usa muito o recurso de cloud para DevOps porque em ambiente de cloud você tem desenvolvimento rápido, você tem, por exemplo, eu consigo produzir uma máquina, uma aplicação em poucos minutos. Então, para DevOps, isso é importantíssimo ter esse tipo de desenvolvimento ágil. Então, mas mais uma vez, não é somente para public cloud. Se você já tem uma private cloud no seu ambiente, está bem estruturado, você também consegue ter esse tipo de tecnologia. Uma coisa que a gente usa muito em nuvem pública, principalmente por causa de DevOps, existe uma tecnologia que eu acho que seria uma das principais dentro do DevOps, que seria containers. Tá? A tecnologia de containers hoje em dia é um negócio assim, fantástico que ajuda muito a ter desenvolvimento rápido, a releases mais rápidos e assim por diante, né? Então, acho que containers seria a palavra-chave dessa história. Detalhe um pouquinho mais containers, porque eu acho que para quem não sabe o que é containers, não entendeu o conceito. Excelente. Container é um negócio muito legal. É assim, a gente tem a máquina virtual, né? Tem o sistema operacional e tem a aplicação. Bacana. Normalmente, cada máquina virtual que eu tenho rodando no setor, cada máquina virtual é isolada uma da outra pelo próprio virtualizador. Agora, vocês se lembram, no passado, a gente tinha um produto chamado Application Virtualization, APV. Vocês se lembram? Quem é Microsoft trabalhou com MDOP, lembra um pouco, né? E a ideia dele era bem parecida. Era o seguinte, eu tinha o sistema operacional, aí eu tinha a aplicação que rodava, só que a aplicação rodava numa espécie de uma bolha, né? E aí ela entrava, se eu tivesse duas ou mais aplicações rodando no meu servidor, elas eram meio que, independentes uma da outra, né? Elas não entravam em conflito, mas usavam algumas DLLs e arquivos do SO. É um pouco parecido. O container ele veio do mundo open source, né? E a gente está trazendo agora mais para o próximo do universo Microsoft. Mas a ideia é, eu tenho um kernel, sistema operacional, e aí eu tenho uma camada que cria esses módulos de aplicações, que são os containers, né? E eu posso criando vários containers. A ideia é, se um container ele tiver muito processamento, eu posso criando 2, 3 mais rapidamente. Então o provisionamento é muito mais rápido. Normalmente, quando a gente quer escalar um ambiente, eu escalo a quantidade de máquinas virtuais. Mas eu tenho que subir sistema operacional, esse tipo de coisa. Não, aqui eu estou subindo várias instâncias de máquinas virtuais, de containers, aplicações.
Legal. A parte legal é que cada container também tem seu endereço IP. Então, no AppV não tinha isso. Ele usava todo o IP do host. No container, não. Cada container tem um IP. Então, seria o seguinte. Eu tenho um site que está muito lento. Se ele ficar muito lento, eu posso criando vários containers e balanceando a carga. Isso é muito legal, né? Então, uma pergunta. Agora, falando aí um pouquinho sobre os containers, lembra um pouco o conceito de sandbox, mas seria plataforma como serviço, por exemplo? Seria uma aplicação de plataforma como serviço, criar vários containers e conseguir escalar isso dentro de uma plataforma? Seria parecido com isso, sim, não deixa de ser. A ideia é que, mais uma vez, escalabilidade é muito rápida. Então, todo container é baseado no seguinte: eu tenho uma imagem de container, né? E aí eu quero produzir um novo container. Então, ele é sempre baseado numa imagem, tá? Então, eu posso ter uma imagem com IS, outra imagem com, sei lá, com MySQL e alguns outros aplicativos, né? Então, toda vez que eu crio um container baseado numa imagem, ele tem uma cópia, né? Então, eu consigo provisionar. O container, ele tem uma particularidade bem interessante. Por que a gente usa esse nome? Porque eu posso mover um container de um lugar para outro, de uma máquina para outra. Então, igual num caminhão, onde você tem aqueles caminhões que transportam containers. Por que existem aqueles caminhões? Porque eles têm um formato específico para transportar o container de um lugar para outro. Então, a ideia é muito parecida. Eu só posso mover o container se tiver um outro módulo compatível com o container, né? O que é legal, então, na verdade, ele não tem as DLLs aqui do sistema, ele tem os módulos compartilhados, né? O ponto mais legal disso tudo é que, como ele falei, ele veio no mundo open source. A partir do Windows Server 2016, a gente passa a ter containers no Windows. Então, o Windows também vai ter containers. E aí tem um negócio muito legal, poxa, eu vou poder, no Windows Server, também criar containers igualzinho, né? E algo que é muito comum nesse universo de containers é o gerenciamento. Então, quando a gente fala de containers, normalmente fala de Docker. Mas o Docker é a ferramenta que você usa para poder gerenciar esses containers, né? O que vai ser legal também é você poder usar o Docker para gerenciar containers no Windows e Linux também, né? Então, é um mundo... Hoje, para quando a gente fala de aplicações realmente rápidas e assim por diante, ágeis, container seria um cenário bem interessante para se olhar. Bacana. Então, eu posso usar para escalar. Exatamente. A escalabilidade é muito rápida, né? Isso é o que tem algumas ferramentas que conseguem fazer o que a gente chama de um swarm, né? Então, veio que a pessoa tem muito acesso, ele consegue já proporcionar rapidamente várias aplicações, quer dizer, várias instâncias de containers e balancear a carga, né? Então, fazer aquele enxame e diminuir rapidamente. Por isso que é a grande vantagem. Se eu quiser aumentar, eu não preciso criar uma outra instância de máquina virtual, esse tipo de coisa. Não, eu só vou duplicando os containers, é muito mais rápido. E eu não perco tempo de mercado, quer dizer, se a minha aplicação precisa responder rápido para o meu consumidor, para o meu cliente, eu consigo escalar rápido. Exatamente. Aí vem um ponto bem legal. Pô, eu posso pegar qualquer aplicação e transformar em container? Não, não é assim que funciona. O ideal é que sim, você cria aplicações, que nós chamamos de aplicações born to the cloud, né? Já feitas, já pensando em nuvem. Então, eu já vou criar uma aplicação, poxa, por que eu já não penso para container? A vantagem imagina se eu estou criando um container para rodar no Windows Server na minha rede local. Puxa, está rodando. Quero mover esse cara para a nuvem. Essa sempre foi uma dor de cabeça para qualquer provedor de nuvem. Eu tenho que mover toda a máquina virtual, e muitas vezes essa máquina virtual tem uns 80 GB. Você não vai conseguir mover em minutos. Já o container é menor, porque é só parte de aplicação. Então é muito mais rápido você mover de um lugar para outro. Essa é a grande jogada. Uma pergunta, eu ouvi um pouco do container do Server 2016. Eu conseguiria, por exemplo, pegar um pool de containers que eu tenha dentro do Windows Server e jogar direto para o Azure, por exemplo? Por enquanto, a gente não tem o suporte para containers Windows no Azure. E o motivo é o seguinte: o container ele tem a parte da aplicação, mas ele usa DLLs e algumas coisas do sistema operacional. Tá? Então, a gente não tem isso ainda provisionado. Hoje, a gente tem suporte para containers no Azure, mas via Linux. Tá, né? A gente tem suporte open source. Então, como é que funciona? Basicamente, tem uma máquina virtual que está rodando lá e dentro dela eu vou criando vários containers. Ok? Então, em breve a gente vai ter para Windows também. Com o lançamento do Windows Server 2016. Isso. E esse ponto vai ser fantástico. E isso vai ser um ponto legal. Para poder mover a aplicação agora de um lugar para outro, vai ser muito mais fácil. Porque aquele cliente que já pensou nesse desenvolvimento e não via a possibilidade de usar a Public Cloud, passa a ter uma possibilidade bem clara. E mais fácil de mover. Esse é o grande ponto. Então, o container é mais ou menos isso. É uma unidade isolada, né? No Windows, como eu disse, ele passa a ter. E vai ter uma outra novidade. Além de ter um container para o Windows Container, né? Nós vamos ter também o Hyper-V Container, que é uma outra modalidade extra que nós estamos criando em ambientes Microsoft, que é, como o host
onde vai rodar os containers. Cada containers, eles usam DLLs, algumas coisas compartilhadas desse host aqui. De repente, eu não quero isolar mais ainda alguns containers de outros containers. Então, você pode criar através de Hyper-V containers e ter um ambiente mais isolado ainda. Então, vai ter alguns cenários que vão ser bem diferentes aqui para o futuro. A gente vê que vai ser bem legal. Uma outra coisa, por exemplo, você falou bastante de container, é um fator fundamental para a gente conseguir trabalhar nesse conceito de DevOps. Tem alguma outra tecnologia ou algum modelo que você acha legal comentar também sobre DevOps? Tem. Existem algumas ferramentas, principalmente outras tecnologias para DevOps, né? Vou pegar, por exemplo, a parte de Chef e Puppet, né? São tecnologias de mercado, open source, né? Em que você pode automatizar a parte de scripts de criação e de processamento de aplicações. Então, vamos imaginar o seguinte, eu criei uma aplicação e está rodando lá no Azure, uma máquina virtual, só que eu quero garantir que aquela aplicação sempre tenha a mesma configuração. Eu não quero que o desenvolvedor altere esse tipo de coisa para evitar alguma falha e o meu sistema fique fora do ar. Então, eu posso criar o que nós chamamos de receitas de configuração que vão ser aplicadas frequentemente naquela máquina. E ela sempre vai garantir que aquela máquina tem sempre aquela configuração para poder rodar o aplicativo. Então, é uma outra ferramenta muito importante, né? Nós temos também a própria integração do próprio Visual Studio com Release Management e assim por diante, e o VSTS, que ajudam a ter esse ciclo mais rápido de desenvolvimento. Então, é um negócio bem engraçado, porque você também tem que conhecer um pouco também do lado de Dev, como é que eles vão fazer esse ciclo, né? E do lado de Infra, a mesma coisa. Né? A gente usa algo que usa muito em DevOps, principalmente scripts, né? É muita coisa que você vê baseada em scripts, de automação, já pré-configurados. Então, o cara, acho que do futuro vai ter que mexer bem com scripts aí. Né? Acho que o desafio agora é você aterrissar o que é DevOps e como começar a caminhar. Eu acho que tem assim, para quem quer começar com o DevOps, em vez de sair se preocupando em aprender ferramenta, seria legal entender um pouco a metodologia, né? Tem um livro que é um livro que eu acho um dos melhores para poder entender, chama-se The Phoenix Project. Né? É um livro escrito, como se fosse uma novela, né? Então ele conta um caso de um cara que ele assumiu ele era um gestor de TI, ele virou diretor, né? Só que ele tem um problema de uma aplicação crítica da empresa que ela tem que estar no ar daqui a um tanto tempo, porque senão nós vamos perder espaço de mercado. E aí ele mostra toda a jornada que ele teve que fazer para poder a aplicação, a equipe, como teve que mudar o desenvolvimento, esse tipo de coisa, para que a empresa se tornasse ágil. E é o fundamento de DevOps. E é muito legal, porque através do livro você entende por que é importante o DevOps. Né? Tem um case que eu acho muito legal, que é até um caso interessante. Quando a gente faz desenvolvimento, a gente nunca pensa assim, vou desenvolver para rodar minha aplicação, beleza. Eu nunca penso em fazer desenvolvimento pensando em falha. Então, imagina o seguinte, bom, eu quero desenvolver, mas eu quero toda hora fazer teste de falha no meu ambiente. Ninguém gosta de fazer isso aqui. Bom, vou fazer vários. O que acontece se eu desligar tal modo, fazer esse tipo de coisa? Isso é bem legal, que é um exemplo que o pessoal da Netflix utiliza, né? Que é o que chama de Chaos Monkey. A toda hora eles injetam erros no sistema deles, e aí a ideia é que o sistema tem que ser tão bem desenhado que ele é desenvolvido pensando em falhas, né? E o sistema tem que rodar. E a gente não pensa dessa forma. Não. Você vai lá para alguém, para qualquer empresa, olha, você tem que pensar e toda hora você tem que fazer frequentemente testes de falha no seu ambiente, parar serviço, e o sistema tem que responder. Muda tudo a forma. Mas DevOps, a ideia é que você chegue nesse patamar. Né? Acho que o pessoal da Netflix conseguiu chegar nisso muito bem. Chama-se Chaos Monkey. Bem interessante. É meio maluco. Bem maluco. Você pensar dessa forma... Mas pensar que a disponibilidade do serviço deles o ganha-pão deles, é o que traz rentabilidade para a empresa, faz todo sentido. Exato. E é justamente isso que as pessoas não entendem. Vou desenvolver e se der uma falha, vou voltar backup, vou ver... Não dá para fazer isso mais hoje em dia. Você não tem tempo para isso. Essa imagina. é a questão. A gente está em outro ponto da tecnologia. Pois é. Infelizmente, ainda não é o que... por mais que a gente fale que DevOps é muito legal, tem que ter um certo nível de maturidade para a empresa chegar nesse ponto. Né? Não é também tão simples. Né? Mas é algo que vale a pena. Pelo menos a jornada vale a pena. Já vai trazer alguns benefícios. Vai trazer uma maturidade para a empresa chegar nesse ponto. Muito. Acho que essa maturidade é o que falta muitas vezes. Ainda tem muitos clientes que eu visito também, muitas vezes eu sou chamado para participar de algumas pré-vendas, e do lado de infra, o máximo que o cara tem é virtualização com gerenciamento. É o máximo. Então, para o cara chegar num nível de nuvem privada,
com containers, vai demorar muito tempo. É porque algumas pessoas acham que a nuvem privada nada mais é do que uma virtualização dentro de casa, e a nuvem pública é uma virtualização no data center que não é seu. Exatamente, ainda tem essa mentalidade. Então, não dá. Para uma empresa dessa conseguir pensar em DevOps, ela tem que organizar muita coisa dentro para poder chegar nesse nível. Tem que chegar muita coisa. Vou colocar só mais um ponto, Rara. E o DevOps com IoT? Como que você enxerga esses dois mundos? Porque o IoT, nós tivemos até um último vídeo falando sobre IoT com o Felipe. Mas, e aí, onde que o DevOps apoia também essa iniciativa da internet das coisas? Olha, ele pode apoiar de uma série de formas. A primeira que eu enxergo nesse cenário é, bom, o IoT eu vou ter desenvolvimento, basicamente vou ter vários devices jogando para um ponto central, seja num hub, no Azure, por exemplo, um volume gigantesco de informações. Né? E em cima disso eu tenho que tratar como é que eu vou fazer minha aplicação, como ele vai receber esses dados e assim por diante. Se você está recebendo um volume gigantesco de dados para fazer alguma análise de informações, vamos supor, dados meteorológicos, tipo de coisa, você não vai poder pensar em receber esses dados e fazer um desenvolvimento de uma aplicação ou o que for, que vai demorar semanas, meses. Não dá para você pensar dessa forma. Então, é importante você ter um volume grande de dados e fazer desenvolvimento ágil em cima deles. Fazer uma análise rápida. Isso, para você ter uma análise rápida, eu tenho que ter essa aplicação pronta para poder receber e gerenciar esses dados. Então, eu vejo muito mais dessa forma. Tá? Você vai ter que ter um desenvolvimento rápido para poder aceitar a IoT. Não é simplesmente pegar um Raspberry Pi, um Arduino, ficar jogando dado para a internet e achar que aquilo ali já é o suficiente. Você vai ter que ter desenvolvimento ágil para poder tratar aqueles dados. Senão... Porque o dado por si só não é nada. Né? Exato, é só um sensor mandando o dado para um lugar. Aí não faz muito sentido, né? Se é só fazer isso, não precisa ter uma infraestrutura. Agora, eu entendo que quem está usando o IoT vai estar fazendo isso aqui de vários dispositivos e mandando muita informação. E você tem que fazer análise rápida. Só que só dá para fazer de novo. Precisa de um desenvolvimento, aplicações rápidas e prontas para poder suportar aquele volume. Legal. Assim, se você pudesse dar um resumo, uma definição em curtas palavras, poucas palavras, aliás, sobre DevOps, e depois aonde que as pessoas buscam informações. Eu já vi do livro, né? Mas tem mais algum repositório? Exato. Tipo, 5 dicas importantes para quem quer começar em DevOps. Não precisa ser 5. Falei um número cabalístico. É bem cabalístico. Mas dá sim. Bom, a gente tem algumas palestras que nós fizemos no TechEd ano passado. Foi ano passado. Setembro do ano passado ou setembro do ano passado? Nossa, parece que foi 2 anos já. Nossa, bom, passa rápido. Setembro do ano passado teve algumas palestras de DevOps, né? Que o pessoal apresentou, teve várias sessões gravadas. Então, isso está tudo no Channel 9, né? Então, quem acessar o channel9.msdn.com, fizer a busca, vai achar muito material. Nós temos também material no MVA, né? E já é material em português, localizado, ensinando o que é mesmo DevOps, como funciona, o que você tem que se preparar do lado de infra, do lado de dev, né? Inclusive algumas de ferramentas. E eu particularmente gostei muito desse livro do The Phoenix Project, porque é legal, porque ele acho que faz muito sentido para quem é de infra. Para quem é de dev vai olhar aquilo lá, tá legal isso aqui, mas para quem é de infra, o cara já se sente no cenário, putz, aqui parece eu trabalhando dia a dia, né? Porque para pessoa de infra, eu acho que DevOps é mais distante, porque sai do cenário tradicional de uma pessoa de infra. E um outro ponto que foi, acho que seria importante para DevOps é que eu acho que até existe essa preocupação. Quando você está trabalhando com DevOps, de desenvolvimento ágil, esse tipo de coisa, existe um ponto de falha nessa história, que as pessoas não olham muito, que é a parte de segurança. Então, é muito legal colocar uma aplicação rápida no ar, desenvolvimento ágil, mas também segurança continua existindo. Então, acho que segurança permeia qualquer coisa, de um IoT, de um DevOps, comunicação unificada, o que for. Então, nesse cenário, sim, você não quer dizer que você tem um desenvolvimento ágil, você não vai deixar de pensar em segurança. E eu tenho visto muito pessoa colocando aplicações em containers, mas está rodando em cima de um sistema operacional, mas esquece de fechar a segurança também, né? Então, o pessoal acaba se preocupando muito do lado da aplicação, mas também esquece o lado de segurança também. Até a forma que você expõe uma API, por exemplo, que tipo de autenticação você vai ter algum controle, coisas do gênero, né? Exatamente. Então, acho que olharia a segurança de qualquer coisa, mas para DevOps tem que dar bem. Legal. É muito importante dar uma olhada. Maravilha. É isso aí. Bom, gente, mais dúvidas, temos o nosso canal com muita coisa que o Rara já passou todas as dicas, né? Onde estão os vídeos do
Insights Tech Ed, do ano passado. Exato. Isso aí. Do MVA, sobre DevOps. Exato. E o Channel 9 também tem uma série de vídeos de DevOps, né? Vale a pena dar uma olhada, que são bem legais. Bem legais. É verdade. Não, o Channel 9 é um super canal de... Exatamente. Você pode ver também Jump Call, tal. Tem de tudo. Obrigada, Rara, pela sua Obrigado. participação. Nos sigam no canal do Channel 9, do Jump Call, no nosso canal no Facebook, que é Jump Call, e qualquer dúvida podem nos mandar um e-mail em jumpcall@microsoft.com. É isso aí. Até a próxima, pessoal.